Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui, né, todas as informações desse vexame aí do Flamengo. Infelizmente, ontem o Flamengo deu aquele vacilo, perdeu, se complicou na Libertadores. Agora vai ter que ganhar fora de casa, diante da LDU. Um jogo muito complicado, na altitude, 2.850 metros de altitude. Todos os intempéries aí para colocar em risco a classificação do Flamengo. Mas vamos acompanhar tudo agora, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Ajuda demais o meu trabalho. Créditos e direitos autorais e ESPN Brasil, link na descrição. Vamos pro vídeo. Agora para completar os quatro. Mas por que essa necessidade de, no segundo jogo do Flamengo na Libertadores, de um time que está fazendo planejamento e o técnico está entregando até aqui o que prometeu, de falar que isso não serve, de falar que o planejamento não é correto? É preciso ter calma, foi uma derrota. Uma derrota em que os seus protagonistas, seus atores, principalmente o Filipe Luís, reconhecem muito bem o que aconteceu. E o que aconteceu, para mim, está pouco atrelado a planejamento e a campeonato brasileiro e mais atrelada às escolhas do jogo, as escolhas dos atletas, que não foram as melhores na hora de definir, e as escolhas do Filipe Luís na hora de mexer, que o Flamengo estava em desvantagem. Eu acho que parte pela escalação inicial também. Não, O Flamengo tem tido bons resultados. Rapidinho, o outro confronto que faltou, que você citou aí, é o União Santa Fé, que União ganhou e Cruzeiro. ganhou do Cruzeiro, tá? Foi outro argentino. 1-0. Continue. É a quarta vitória argentina contra uma brasileira. Obrigado, Abel. Eu acho que parte da escalação inicial, sim, porque falei isso aqui na segunda-feira, né, Abel? Quando a gente estava avaliando a rodada do final de semana. O Flamengo com o Gerson é um, sem o Gerson é outro. Muda muito. É um time que depende muito da capacidade do Gerson de cadenciar o jogo, de trazer a bola para si, de conduzir essa bola, de fazer a leitura do que está acontecendo. Rapidinho aí, eu tava olhando aqui agora, saiu uma denúncia contra o Wesley de um torcedor, né, que deu um print da conversa dele com o Wesley detonando. Depois eu passo aqui para vocês no final do vídeo, eu passo para vocês, tá bom? Mas acusação gravíssima aqui. O jogo, diferencial, ele né? faz Joga muita diferença. É um time, é um outro time sem o Gerson. Eu acho também e falei isso aqui outro dia quando se debateu a possibilidade do Filipe Luís chegar à seleção brasileira. O que eu disse na época, é um técnico muito promissor, com início de trabalho sensacional, só que ainda muito jovem. Ele tem que apanhar. O futebol é isso. Ele vai ganhar casca de vez em quando tomando uma pancada como levou ontem. Sim. Tem que entender, opa, peraí, eu não sou soberano, não vou ganhar todos os jogos. Vai perder. Como perdeu. E ter que reagir a isso, entender por que perdeu, que erros cometeu. A gente falava aqui ontem de um Botafogo contra o Carabobo, em que o Renato Paiva elogiou aqui o seguinte do time dele, que ele demorou para fazer os gols, mas ele nunca saiu do planejamento que tinha para fazer os gols. E o Flamengo ontem foi se desmanchando durante o jogo. Ele foi saindo do seu planejamento. E tem outras questões. O Flamengo ganhou do Vitória. E o Flamengo tem tido, recentemente, uma dificuldade muito grande de fazer os gols. Ele cria situações contra a Vitória, sofreu um empate, quase não venceu o jogo que ele poderia ter vencido com mais tranquilidade, porque dominou completamente. Contra o Táchira, foi outro time que precisou achar um gol para ganhar o jogo. Contra o Inter no Maracanã, ficou no empate porque perdeu vários gols. Tem sido uma equipe dominante em termos de posse de bola, presença no campo de ataque e tal, mas que tem tido muita dificuldade em traduzir isso em gols. Sim. Ontem voltou o Pedro, não dá para cobrar nada do Pedro, foi o primeiro jogo, depois de um tempo parado, voltou, entrou lá no segundo tempo e a bola praticamente não chegou nele. Há uma esperança de que o Pedro, que a gente está vendo aí, possa ajudar muito nessa questão de converter as situações que o Flamengo cria. Repito, ontem não dava para cobrar dele, mas ele entrou e também não conseguiu fazer a diferença, porque é um time que estava àquela altura já desesperado em campo. O Flamengo foi mostrando uma fragilidade psicológica ali que não deveria mostrar, sendo um clube tão grande, tão forte, com tanto investimento, com tanta estrutura. Ali tinha que estar com o mental no lugar certo, porque como já foi dito aqui, acho que pelo Joãozinho, o Flamengo sentiu os gols. Sentiu nitidamente os gols. Especialmente o segundo, caiu como uma pedrada pro time. E não pode sentir os gols, ele tem que se manter focado para justamente que eles não aconteçam. Tem uma outra questão que é tática, e aí tem que dar também os parabéns ao técnico Omar De Felipe lá,
que recentemente foi muito homenageado porque ele é um veterano da Guerra das Malvinas, né? Semana passada foi o feriado das Malvinas que eles têm lá nos Estados Unidos, na Argentina, que é para homenagear aqueles que morreram na guerra. Não se confunda com isso, como eu sei que isso acontece, estou brincando com você, mas não confunda falando dos Estados Unidos, porque se bobear, você não sabe, o cara que vai querer chegar lá, o presidente americano, e vai querer tomar a Argentina também. Quer tomar o mundo inteiro. Não tô falando. Então, assim, o Omar Felipe é um veterano de guerra. E ontem, ele foi soldado, ele era jovenzinho quando foi para a Guerra das Malvinas. Mas ontem ele armou uma estratégia de general. Ah, é? Estratégia de guerra. É mesmo, é? Estratégia de guerra. Ele fez algo que raramente o Flamengo enfrenta, que é uma marcação alta muito intensa. Que o Flamengo, normalmente ele sai lá de trás com tranquilidade. Os adversários morrendo de medo, já baixam a marcação, já ficam no campo de defesa esperando. Eu vou bloquear aqui para não dar espaço para o Flamengo. Ele falou, olha, perdido de 1, perdido de 1000, eu vou tentar. Ele tentou. Subiu a marcação, especialmente no primeiro tempo. No segundo, não. No segundo, ele baixou a marcação. Mas no primeiro tempo, ele incomodou lá a saída de jogo do Flamengo. E foi assim que ele conseguiu os 2 gols. Ele consegue o pênalti, assim, e depois a falta que origina o segundo gol, que é uma especialidade, bola aérea, desse time do Central Córdoba. E o time com muita entrega, com muita valentia, disputando cada bola. Uma vez construindo a vantagem, começou a fazer o que todo mundo faz na América do Sul. Cai um aqui, cai outro lá, sabe? Segura mais um pouco. Aí a rede furou, teve que alguém lá parar a rede e tal, não sei o quê. E eles vão assim, não só ganhando tempo, como irritando o Flamengo, que se deixou irritar. E se deixou desarrumar em campo. Então, é um sinal. O Flamengo continua sendo muito forte, continua sendo o favorito, mas precisa entender que tem problemas a serem trabalhados e resolvidos. E, acima de tudo, precisa ter um plano para levar a cabo. Mesmo que não tenha o Gerson, beleza, se não tem o Gerson, a gente tem que, de repente, mudar um pouco a forma como o time joga. Como é que vai ser essa forma de jogar? E tem tido muita dificuldade nisso. Mas o Flamengo antes já foi dependente do Arrascaeta. Não tinha substituto do Arrascaeta, ele era o grande cara da criação. Ele ficou ausente, ali teve lesão, ia poupado em alguns jogos. O Flamengo conseguiu... Aí virou refém do Pedro. Arrefecer. Do Pedro, porque é um goleador, mas o Pedro se lesionou também, o Flamengo encontrou outras situações. No caso do Gerson, é pensar, é um cara que está no radar de seleção. Um cara que mesmo que troque de treinador e continuar jogando essa bola, inevitavelmente será convocado. Então, em algum momento vai precisar poupar. Então, para mim, foi mais determinante para a derrota ontem o cenário do segundo tempo e os atacantes empilhados de forma desorganizada do que ter poupado. E isso, para mim, o ponto positivo ao menos o técnico não está brigando com os fatos. Assim, mas aí acaba sendo obrigado a usar o Gerson do mesmo jeito. No intervalo ele entra para tentar resolver o jogo. E de fato, um jogador como o Gerson faz falta para qualquer time. Só para completar o assunto Flamengo, que já vamos falar do São Paulo, vamos lá para o Morumbi. Nossa reportagem está lá com o André Donk. Uma visão que eu tenho em relação a Flamengo e Palmeiras. Falamos muito também de corneta, problemas com a torcida do Palmeiras em relação a Richard Rios e outros jogadores. E o Flamengo ontem com uma derrota, já muita gente fazendo escândalo. Palmeiras, e aí é minha visão, eu repito, minha impressão, minha opinião. Flamengo e Palmeiras pagam, até pela competência dos dois nos últimos anos, ganhando títulos com grandes equipes, e quando não ganham título estão sempre lá disputando, a exigência aumenta e muitas vezes há um certo exagero de parte de torcedores de Palmeiras e Flamengo. Corneta tem em todo lugar, mas eu vejo que de uns tempos para cá há um exagero maior. Por exemplo, o Flamengo não perdia há um tempão, perdeu um jogo ontem, já tem gente fazendo escândalo, parece que o mundo acabou. Eles pagam esses dois, repito, pela competência deles nos últimos anos. Tem gente exagerando em críticas, na minha opinião. É isso, galera. Ele foi cirúrgico em relação a isso. Agora também tem que levar em conta, né? Também tem que ter um pouquinho de bom senso em relação à Libertadores. Você não pode priorizar o brasileiro e deixar a Libertadores de lado, tá bom? Minha opinião. Libertadores é mais importante, sempre vai ser mais importante do que o Brasileirão, do que a Copa do Brasil. A gente sabe que faz um tempinho que o Flamengo ganha o Campeonato Brasileiro, mas a prioridade, na minha opinião, é Libertadores, até porque dá acesso ao Mundial de Clubes, né? O Flamengo ganhando a Libertadores, além de se tornar o único brasileiro tetracampeão, ainda te dá acesso ao Mundial de Clubes no final do ano, né? Que hoje é intercontinental, mas continua sendo Mundial de Clubes, tá bom?
Minha opinião, né? Se vai poupar, né, os jogadores que entram com o time titular desde o começo do jogo, entre com um time titular e ao decorrer da partida, né, conseguindo 1, 2 gols, você vai poupando, vai tirando jogadores e colocando outros. Não fazer da forma que foi. Colocou o time totalmente aquém e levou o que aconteceu, né? Infelizmente, tá bom? Mas também concordo também que é terra arrasada. É que a gente perdeu agora que tá tudo acabado, né? Tem que ter um pouquinho de bom senso também. Até que a gente tem também que ter um lado dos antes, tem um lado da mídia paulista, tem tudo que faz aquela pressão para gerar crise dentro do Flamengo e atrapalhar o andamento, né, do cronograma, atrapalhar os planos do Flamengo. Mas vida que segue, tá bom? Como eu tava falando, tem uma denúncia aqui grave. Na minha opinião, tô do lado do Wesley, mas também acho um pouquinho exagero o que ele falou pro torcedor. O que aconteceu? Um torcedor, né, colocou nas redes sociais criticando o Wesley pelo jogo de ontem. Na minha opinião, ele entrou muito mal também ontem. Não só ele, outros jogadores também estavam bem mal, mas ele entrou errando tudo. O próprio Bruno Henrique também não era a noite do Bruno Henrique. A gente viu o gol que ele perdeu no finalzinho. Mesmo que tivesse mais 15, 20, 30 minutos de acréscimo, o Flamengo não empataria aquele jogo. A gente via aquela energia, né? Você sentia aquilo, que não era a noite do Flamengo. Os jogadores errando tudo, errando passe. Foi a noite de terror, literalmente, né? Uma noite para esquecer e apagar da memória, infelizmente, tá bom? Após a derrota do Flamengo na Libertadores, um torcedor rubro-negro publicou um vídeo analisando o jogo e criticando o Wesley pela sua atuação. O lateral respondeu de forma ofensiva ao torcedor, que publicou os prints, né, e jogou nas redes sociais. Tem algumas conversas, né? O Wesley falando pro torcedor: vai tomar suco de caju, não ferra. Depois vem babar, tal. Aí o lateral vai se torcedor molinha do pi. Aí colocou aqui, quando tá ganhando é fácil. Não, né? Rapaz. Um bocado de xingamento aqui que o Wesley colocou. Eu não concordo com esse tipo, né? Agredir o torcedor, independente se ele tá errado, se ele não tem razão ou não. Ele tem que fazer, provar isso dentro de campo, né? Não sair aí atirando, descontando nos torcedores que apenas tá fazendo seu papel. Lógico, né? Com raiva, ninguém queria perder ontem. Todo mundo chateado. O jogador também tem que entender isso. Não se meter com a torcida, né? Fazer seu dever dentro de campo. A gente nenhum gosta de ser xingado, mas também tem que ter um pouquinho de bom senso. Se ele tá no Flamengo, a pressão é essa. Não é 8, é 80. Isso aqui é Flamengo. Não tá acostumado, né, a sofrer esse tipo de pressão, que busque outro clube. Bom, não tem nada que você xingar o torcedor, nada. O torcedor tá no direito dele de reclamar, de coisar, né? Eu sei que às vezes falta um pouquinho do exagero quando parte pro pessoal. Aí sim você tem que tomar algumas medidas da esférica jurídica, né? Mas como eu não vi isso, eu só tava criticando o Wesley, também tem que ter bom senso de ambos os lados, tá bom? Coloca aí nos comentários a opinião de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais no meu trabalho. Só lembrando que o ingresso para Contra o Juventude vai começar a venda amanhã, às 10 horas da manhã. Contra o Juventude que vai ser em casa agora, próxima semana. Essa meio de semana agora não vai ter Libertadores, vai ser brasileiro. E a outra semana que volta a Libertadores, o qual o Flamengo vai pegar ele lá na altitude, 2.850 metros de altitude, um jogo bem complicado. O LDU ganhou ontem, colocou o Flamengo para terceiro, né? O Flamengo só resta a vitória dentro da LDU, apesar de todos os intempéries, né? Mas o Flamengo tem que ir para ganhar. Lembrando também que domingo, 5 horas da tarde, alteração do horário, 5 horas da tarde, Grêmio e Flamengo na Arena no Grêmio. Jogo muito importante também fora de casa, para o Flamengo buscar aí a liderança do campeonato, tá bom? Mas essas são as informações. Assim que a gente tiver mais alguma coisa, a gente traz para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais. Créditos, direitos autorais e ESPN Brasil. Link na descrição. Valeu.